Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudia Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Próstida. Jacob Coquidia Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbiz de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Biagione, presente, presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá, no exercício de 2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura da seguinte ata. 14ª sessão ordinária, 9/5/2016. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Está em votação a dispensa da leitura da ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Está em votação a ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Fica à disposição a ata da 15ª sessão ordinária, 16/5/2016. As indicações 884 a 935 serão encaminhadas ao Poder Executivo. Temos na casa o projeto de lei 034 e 035/2016, todo de autoria do Poder Executivo, que serão encaminhadas às comissões e posteriormente à ordem do dia da presente sessão, por apresentarem requerimento de urgência. Registrar a presença do vereador Zé Pedro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamar do vereador para que faça leitura da matéria da tribuna. Requerimento 91 e 92 de 2016, autoria vereador Carlos Jacó Rocha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente e boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Requerimento 91 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito que forneça informações sobre as áreas industriais no município. Justificativa. Atualmente, a área destinada às indústrias, localizada no Jardim Colúmbia, está saturada, não dispondo de espaço físico para a instalação de novas unidades industriais. A instalação de novas indústrias é um fator de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Assim, peço ao excelentíssimo prefeito que informe se existe outra área industrial em Mongaguá, no caso afirmativo, onde está localizada, qual o trabalho que está sendo ou será realizado para que essa área se desenvolva com a finalidade de acolher novas indústrias em Mongaguá. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 23 de maio de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. As palavras. Com a palavra toda a propositura. Senhor presidente, na verdade, nós conhecemos aquela área industrial ali do Jardim Colúmbia, ali no Jussara. A gente sabe que lá não tem mais como construir mais nada lá. A quantidade de galpão que tem lá já está todos ocupados. Então, acredito que mais empresas também gostariam de vir para cá, empresas não poluentes, para poder gerar mais emprego na nossa cidade. Então, por isso, nós estou perguntando se tem uma provável área para ser feito as indústrias. E a gente precisa urgentemente, porque a quantidade de desemprego na nossa cidade está muito grande, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Badu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o vereador Cafema não poderia deixar de falar na questão das indústrias, né, porque geração de emprego, esse vereador aqui, como todos sabem, trabalhou muito tempo na área da fiscalização e na gestão passada foi aprovado aqui nessa casa uma lei, né, que se direciona as leis diretrizes, zonas comerciais. Como Vossa Excelência diz, essa zona industrial, aí, essa área industrial, ela foi criada há muitos anos, ainda quando o prefeito Jacó, na verdade, naquele momento, criou essa área para incentivo, né? Incentivo, dando anistia
imposto para que viesse montar na cidade de Mongaguá, e aí as indústrias que até hoje se encontram. Na gestão passada foi feito ali na Dom Pedro, na Avenida Dom Pedro, foi destinado para umas instalações de indústria. Tivemos que mexer até nesta casa aqui, aprovar a alteração das zonas comerciais, aonde o poder público, que na verdade o executivo, que é o poder maior, e procurar parceiros e dialogar para investir na cidade de Mongaguá. Essa é a realidade. Então, a zona comercial foi aprovada para que ali, naquela região, já se adotasse, já se tomasse algumas empresas, como foi instalada na gestão passada, uma empresa ali de aproveitamentos, né, de materiais descartáveis ali, né, que até tem umas empresas filiais em outros países, como Dubai. Enfim, foram investidos ali. E o que nós aguardamos... 2 minutos, vereador. Só para encerrar, senhor presidente. O que nós aguardamos nesses 4 anos e não ocorreu, foi essas outras parcerias com o poder público, no caso, o poder executivo, e buscar com as empresas. Então, sou favorável para que a gente saiba a resposta que o executivo vai enviar a Vossa Excelência. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Donato, registrar a presença do vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Primeiramente, nobre vereador, eu gostaria de me posicionar favoravelmente ao vosso requerimento. Espero que seja aprovado e será, e que a prefeitura venha dar essa atenção, no sentido não só de informar, mas também incentivar novas áreas de empresas e indústrias não poluentes em nossa cidade, no intuito de geração de empregos. Eu fiz questão também de falar, porque na data de hoje nós estamos protocolando uma indicação que ela já é repetida sobre aquela área, sobre aquela zona, no sentido de que a Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no Jussara, que dá acesso a essas firmas, a essas empresas, essa avenida na altura do número 1120, o que nós temos é, na verdade, um abandono total do poder público. Uma cratera aberta na avenida, foi inclusive foco do jornal Balanço Geral do dia 18/5. Isso daqui é o acesso, isso daqui é a rua que leva às indústrias que estão instaladas em nossa cidade. Então eu sou favorável à instalação de novas áreas como essa, mas também sou favorável, inclusive é a nossa indicação dessa noite, que o local que dá acesso a essas empresas, a essas firmas, seja melhor conservado. Não só pelas empresas que geram renda, que geram emprego em nossa cidade, mas principalmente por causa de uma população toda que mora nesse local. Inclusive, essa noite se fazem presente nesse plenário, justamente para que o nosso município possa dar atenção no que diz respeito às condições que hoje a Prefeitura dispõe aos munícipes da nossa cidade. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael, registrar a presença do vereador Rafael. Senhor presidente, nobres vereadores, todos os presentes, vereador Cafema, este requerimento é de suma importância quando a gente está se falando num problema crucial em Mongaguá, que é a falta de emprego. Aí a gente fala de falta de emprego, reclama que não tem vaga em Mongaguá, e como que está a estrutura, a infraestrutura urbana para as zonas industriais ou a zona industrial ou para as empresas que estão instaladas em Mongaguá? Pelo que consta, ainda trabalham internet via rádio. Então, os limites, a infraestrutura, a questão concessão com prefeitura, a questão da prefeitura programar e trazer outras empresas, abrir outras áreas industriais. Então, tudo isso é pertinente nesse requerimento que Vossa Excelência está promovendo. A preocupação na questão de empresarial e também, tenho certeza, na relação de geração de emprego e de renda. E tudo isso também para que Mongaguá comece a se desenvolver e não ficar dependente tão somente
de prefeitura ou política, né? Então, hoje, por exemplo, no gabinete, não diferente dos demais, certamente uns 5 ou 6 pediram emprego, porque a cidade realmente está falida. Falida está assim a empresa, o comércio, e isso tudo tem uma responsabilidade, o governo municipal, uma responsabilidade, um governo para promover políticas e também dar a estrutura necessária e as questões primordiais às empresas. Isso sem contar a população que mora em torno, sem contar quem trabalha nas empresas, sem contar o contexto geral da cidade de Mongaguá, e acho que é importante o requerimento, Vossa Excelência. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 92 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem, que forneça informações sobre a iluminação da passarela localizada no trevo do Jussara, da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no município de Mongaguá. Justificativa. Há alguns meses atrás, um caminhão perdeu o controle e se chocou com o pilar de sustentação da passarela. Este acidente provocou o deslocamento do pilar e a destruição do poste de iluminação da mesma. O reparo do pilar foi executado em um curto período de tempo e a passarela liberada para ser utilizada. Porém, o poste de iluminação não foi recolocado até a presente data, oferecendo um grande risco aos usuários durante o período noturno. Assim, justifica esta propositura, pedindo ao DR que informe se a responsabilidade de reinstalação do poste é do DR, no caso negativo, quem é o responsável por esse serviço, no caso afirmativo, qual a previsão para que este poste seja instalado novamente. Sala, vereador Leopoldo Gracioso, 23 de maio de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, já com a palavra, nós estamos tendo muita reclamação dos moradores do bairro do Jussara, ali naquelas intermediações, Jardim Leonor, o pessoal que trabalha de noite, e o pessoal que vai para São Paulo também, que pega ônibus 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, a passarela está uma escuridão total, e não é uma pessoa, né, doação, é um monte de gente que vem pedir esse conserto, já pediram várias vezes, já corremos atrás, e agora nós precisamos saber de quem que tem que fazer esse serviço. Entendeu? Por isso nós estamos fazendo esse requerimento. Muitos moradores ali daquela região trabalham, estudam ali na ETEC, tem que ir de um lado para o outro, e quem passa lá agora vai ver que lá está um breu total. É um perigo total passar lá naquele local hoje na passarela. Infelizmente, quem mora do outro lado, que é mais perigoso ainda para mulheres, para adolescentes, meninas, que é um perigo aquilo lá. Então, isso daí não é de agora. Sabe, já deve ter mais de um ano que essa passarela está apagada depois que o caminhão bateu nela. Então, nós vamos esperar uma resposta, se eles puderem responder, né? Porque a maioria dos órgãos públicos que trabalham aqui, como o Sabesp, Correio, DR, ninguém responde para a gente nada, sabe? Eles não sabem que esses pedidos aqui não é do vereador, é dos moradores daqui da cidade de Mongaguá. E eles ficam com essa mania de não responder a gente, senhor presidente. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça com a palavra, o vereador Renato Donato. Mais uma vez, boa noite, nobre vereador. Por respeito à vossa propositura, votarei favoravelmente, mas nós já temos resposta nessa casa de que a responsabilidade da iluminação pública, inclusive das passarelas, é da prefeitura. Então, essas nossas diversas reclamações, inclusive na passarela do Jussara, elas devem ser encaminhadas à prefeitura, que mais uma vez deixe de fazer esse serviço. Não só esse, uma das indicações nossa dessa noite é da iluminação de toda a extensão da Avenida Tiradentes, da passarela e trevo do Flórida Mirim, que já tem indicação, já tem pedido da nossa população de mais de mês. E como eu falei para os munícipes que nós iríamos colocar em plenário essa demanda,
estou colocando também, na data de hoje, a indicação 925 de 2016. Portanto, nós temos resposta aqui do DR, que a responsabilidade pela iluminação, inclusive das passarelas, é da Prefeitura. E essa ineficiência, como Vossa Excelência disse, mais uma vez, mostra como a nossa população está sendo deixada de lado. Então, parabenizo o vosso requerimento, vossa preocupação, que eu acredito que é a preocupação de muitos. Aliás, a passarela do Flórida, do Jussara, que é a que dá acesso para a escola técnica, que dá acesso a um bairro muito populoso da nossa cidade, sem iluminação pública, ela gera um transtorno muito grande, especialmente no que diz respeito à segurança daqueles moradores. Então, parabéns pela propositura. Contudo, a cobrança deve ser mais acentuada e especialmente a Prefeitura de Mongaguá, que mais esse serviço deixou de fazer. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra, está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma indicação aqui também, senhor presidente, que é a indicação 888 de 2016, indica a desobstrução do bueiro localizado na esquina da rua Aguapeú com a Avenida Genor de Campos, no bairro do Jardim Santana. Esse local aqui também está muito ruim. Acredito que se fossem lá, a prefeitura fizesse a limpeza lá, com certeza estaria um lugar melhor, porque não está dando para passar, andando a pé não consegue passar lá nesse local. E ali naquela região também tem muitos moradores. Mais uma indicação aí, que a prefeitura pode ajudar a gente fazendo esse serviço lá na rua Arpoador. E, senhor presidente, na verdade, a gente faz os pedidos aqui, sempre para os moradores, né? E a gente precisa ter respostas também. Então, a gente faz o requerimento, que o requerimento sempre tem uma resposta. A gente manda requerimentos para a Electro, para a Sabesp, aguardando a resposta para levar para os moradores da nossa cidade, senhor presidente. Por enquanto é só. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Requerimento número 93 de 2016, autoria vereador Cláudio Arena. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Requerimento 93/2016. Requeiro à mesa, ouvindo o nobre plenário, seja oficiado a Sabesp, solicitando informações sobre a previsão da ligação da rede de esgoto da Alameda Dália a partir do número 435 do Jardim Guanabara. A justificativa: moradores solicitam que seja efetuada a rede de esgotos no endereço acima citado, pois antes desse número a rede de esgotos já funciona. Esse problema persiste há algum tempo, por isso solicito que seja dada a máxima urgência. Por isso, tem acarretado problemas com a saída de esgotos pelas calçadas, trazendo mau cheiro e podendo ocasionar maiores problemas. Como sabemos, a falta de esgoto causa doenças, principalmente nas crianças e nos idosos, moradores deste entorno. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 18 de maio de 2016, vereador Cláudio Arena. Antes de colocar o requerimento em discussão, quero parabenizá-lo pelo aniversário de ontem. Meus parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. Sua Excelência veio tarde, mas obrigado. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, tem um rapaz que veio procurar a respeito desse requerimento, e como eu expliquei na justificativa, e realmente eu fui no local, só que a Sabesp não tem culpa não ter terminado de dar sequência, porque quando ela foi feita isso daí, realmente não era habitada a rua, e a rua não tinha acesso ainda, e hoje já se tem acesso. Então eu peço que a Sabesp nos atenda. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Requerimento número 94 de 2016, autoria vereador Guilherme Dávila Próstida. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, família de Mongaguá presente, também aqueles que nos acompanham na internet, através da TV Mongaguá.
Requerimento 094/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa constitucional plenário que seja oficiado ao senhor prefeito municipal a solicitação de informações sobre a regularização dos imóveis que estão localizados no balneário Jussara, na quadra entre a Avenida Ana Seckler Malaco e a Rua Geraldo de Assis. Justificativa. Através de visitas ao local e conversa com moradores, recebemos diversos pedidos em relação à regularização dos imóveis da região do bairro Balneário Cascais, que faz parte do balneário Jussara. Atualmente a região encontra-se em nome de Vartex Bozician, situação que impede os moradores de obter as escrituras definitivas. Sabemos o quão importante é a conquista da casa própria, principalmente quando falamos em estar verdadeiramente tranquilos e regular com suas obrigações e deveres. Porém, a atual situação gera impedimentos para as residências e para os dispositivos públicos que estão instalados no local, como campo de futebol e sede do Conviver, por exemplo. Portanto, venho através deste solicitar informações em relação à regularização desta área, com a intenção de esclarecer e questionar possibilidade para os moradores deste local, justificando assim essa propositura. Sala vereador Leopoldo Gracioso, 23 de maio de 2016, Guilherme Dávila Próxima, vereador. O requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. O vereador que tiver acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Eu agradeço a aprovação. Nós ainda temos tempo, gostaria de falar sobre a propositura. Existe uma faixa, senhor presidente, família de Mongaguá, uma faixa de 26 metros que começa na Avenida Governador Mário Covas e vai até o rio Aguapeú, né, que pertence a Vartex Bozician, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Todavia, referido proprietário veio a óbito, passando sua filha Leda promover requerimento de dação em pagamento perante a prefeitura. Sabemos que existe um processo administrativo na prefeitura, né, desde 1989, para regularizar a referida dação em pagamento. Em conversa com a administração, senhor presidente, nós temos o compromisso do prefeito para que a diretoria de habitação, diretoria responsável, ela se empenhe, né, para regular essa situação, que são mais de 200 famílias que fazem parte, que moram nesta área que a gente está fazendo esse questionamento, né, nessa área de invasão, para possibilitar assim a outorga do termo de direito possessório até a devida regularização fundiária, para outorgar as escrituras definitivas aos ocupantes. Então, até em conversa com o doutor Oswaldo, que é o diretor, existe esse processo, né, e fazendo essa propositura para ter o maior número de informações possíveis, né, e até que ponto que isso possa acontecer de modo concreto para trazer tranquilidade à vida dessas pessoas. Então, agradeço a aprovação por todos os vereadores e, com certeza, com a resposta adequada da administração e o empenho que nós temos o compromisso do prefeito municipal e do diretor, eu acho que esse processo que vem aí parado aí desde 1989, que ele possa andar agora em alta velocidade para que traga aí a tranquilidade e a regularização dessas famílias. Então é isso, muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Jacob Coquidia Neto, para a leitura de suas indicações. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje eu não pautei requerimento, mas nós temos algumas indicações. A indicação 905/2016, ela pede providências quanto às pontes de concreto, pontes de madeira e pontos de ônibus. Nós estamos em Mongaguá com vários pontos de ônibus precários, inclusive alguns com problemas de erosão do tempo que podem cair. Algumas pontes de madeira que fizeram entre uma passarela e outra da pista, aquelas pontes de madeira, algumas que fizeram em cima da vala da Monteiro Lobato, também estão oferecendo risco. E o que é mais grave são as pontes de concreto, que agora nós fizemos como indicação, mas já fizemos requerimento nessa casa. Um, ano passado, que nós fizemos ao Ministério Público, solicitando ao Corpo de Bombeiro, ele foi rejeitado, e outro que foi aprovado
esse ano e uma reiteração. Porque as pontes de concreto aqui do centro da cidade, se você olhar, você não precisa olhar por baixo, você basta olhar por cima, de algum ângulo, você vê aquele monte de arame de ferro caído no leito do rio retorcido. Nós pedimos aqui, o requerimento foi aprovado nessa casa, e a resposta veio o seguinte: nós fizemos um requerimento pedindo ao Corpo de Bombeiro que a Prefeitura oficiasse o Corpo de Bombeiro e nos mandasse um laudo. Olha a resposta. Em contato com o setor afeto à matéria, cumpre-se informar que a Prefeitura já está realizando estudos técnicos acerca do tema. Então, logo sejam acolhidos os resultados, a perícia especializada serão adotadas medidas necessárias. Vai ficar por isso mesmo. Não mandou o que nós pedimos no requerimento e ainda fez um copiar e colar da última resposta que mandou. Então, desde o primeiro requerimento no começo do ano, foi a mesma resposta. Eles ainda estão levantando, esperando o resultado da perícia. Que perícia? Quem está fazendo a perícia? É o Corpo de Bombeiro? É a Prefeitura? É a Defesa Civil? Então, isso não é resposta. Seremos obrigados a fazer como fizemos com o problema da feira de artesanato, que vários vereadores fizeram indicação, inclusive vereadores da base do prefeito. Eu falei nesse microfone quando as 3 moças caíram. Entrei no Ministério Público por falta de resposta do prefeito. E 2 meses depois, o Ministério Público oficiou a Prefeitura, disseram que pediram um prazo, disseram que ia tomar medidas cabíveis, e um senhor de 71 anos, na semana retrasada, caiu no rio, se arrebentando inteiro, teve que vir o Corpo de Bombeiro. Talvez eles estejam esperando a ponte cair com um monte de gente em cima, carro, pessoas, da televisão, porque aqui só age quando dá televisão. Depois que a TV Tribuna, que o Balanço Geral veio para Mongaguá, e falou do cercado, porque aí chamou atenção, né? Aí o engenheiro da prefeitura foi lá e falou, estamos vendo aí, licitando uma cerca ecológica, e aquele papo furado de sempre que não cola, mas é o que nós temos para hoje, é o que eles podem oferecer. Bom, eu queria dizer que hoje eu tive a honra de participar da conferência da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, só que foi em Santos, no orçamento de 2017, liderada pelo deputado Paulo Correia, e lá estavam alguns deputados da região, o Caio França, o Cássio Navarro, Thelma de Souza, e todos foram oficiados, inclusive o prefeito, a prefeitura, sobre essa audiência que iríamos discutir, que discutimos, na verdade, o orçamento de 2017 para a região metropolitana. São mais de 153 milhões que virão para a região metropolitana. Me deparei com vários diretores da prefeitura de vários segmentos, principalmente educação e saúde, de quase todas as cidades da região, de todas, na verdade, cidades da região metropolitana. Vereadores de todas as cidades, representantes, vice-prefeito. Mongaguá, só fui eu. Fiz algumas reivindicações referente ao UPA de Mongaguá, porque é uma história sem fim, é uma novela sem fim. Mongaguá não sabe quando vai ter UPA. É uma sequência de erros, uma sequência de desculpas, e a população, cada hora tem uma informação. Aliás, nós, vereadores, cada vez que fazemos um requerimento, nós temos um tipo de informação. Pedimos também para que os nobres deputados intervissem para que Mongaguá, a partir de 2017, fosse agraciado com um AME, porque nós, moradores de Mongaguá, superlotamos os AMEs de Praia Grande e Santos, sem contar a fila de espera para exames e consultas. As reformas nos prontos-socorros. É uma vergonha. E um dos problemas graves que nós estamos denunciando há muito tempo aqui, que é o problema do SAMU, a central reguladora do SAMU. Implantaram o SAMU em Mongaguá, e você liga para o SAMU, atende em Itanhaém. Mas isso já estou falando aqui há 1.500 anos. Você atende em Itanhaém. Aí Itanhaém manda para Mongaguá. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, mas nós temos informação, inclusive
de agentes que trabalham no SAMU, porque quando bate no SAMU de Mongaguá, eles atendem de prontidão. Claro, salvo dias que chove, por exemplo, 20, 30 minutos, e o local onde fica instalado o SAMU, ele fica alagado e as ambulâncias, os carros do SAMU não conseguem entrar nem sair. Salvo esses dias, o SAMU consegue atender. Mas está tendo uma demora muito grande para Itanhaém passar informação para Mongaguá. Nós temos relatos de demora de 10 a 15 minutos. E vidas não podem esperar 10 a 15 minutos. Fora o tempo que o SAMU de Mongaguá demora para atender. Então isso foi discutido hoje na Câmara Municipal de Santos com os deputados da região. Pedimos também, na questão de segurança, para que viesse verba para Mongaguá referente a monitoramento da cidade, dos bairros, câmeras de segurança. Porque grande parte dos assaltos que estão ocorrendo em Mongaguá são de bandidos de outras cidades. Grande parte dos furtos e de todos os crimes que são acontecidos em Mongaguá, se você passar um pente fino, 20% é daqui, o resto é de fora. Porque lá tem monitoramento e aqui não. Lá coíbe, aqui não. Então nós precisamos disso com urgência. Referente à educação, nós pedimos cursos profissionalizantes para os nossos jovens, porque eles terminam o terceiro colegial, que seria o ensino médio, sem perspectiva. Solicitamos aos nobres deputados uma medida urgente, e para isso nós vamos precisar de muita verba para Mongaguá, no combate à enchente. Hoje nós temos pontos em Mongaguá que 15, 20 minutos de chuva as pessoas não conseguem mais sair de casa, porque não se limpa e não se reforma a galeria. Nós precisamos de construção de canais. Então tudo isso foi falado. Foi uma manhã produtiva e eu gostaria de deixar registrado, deixamos registrado o nosso pedido e gostaríamos que os senhores deputados se empenhassem, porque o orçamento de mais de 153 milhões, Mongaguá tem direito à fatia do bolo. Também fazemos parte da região metropolitana. Por falar em educação, eu vi que muitas crianças receberam e levaram para casa os livros do PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. Aí você para pensar. O município não adotou a apostila, aliás, pagamos milhões em apostila todo ano. Apostila essa que metade dela vai embora em branco para casa, porque nenhuma criança, ou quase nenhuma, consegue terminar o bimestre. Fora isso, foi requisitado pelo PNLD livros didáticos. Conversei com alguns professores, eles falaram assim, não, mas esse livro didático é para reforçar a apostila. Mas espera um pouquinho, você gasta milhões em apostila e você precisa pedir para o governo do estado o livro para reforçar a apostila. Agora, detalhe, pediram livro de espanhol. Criança nenhuma na rede pública tem aula de espanhol. Malemar tem aula de inglês, que está na apostila, porque não tem aula de espanhol na apostila. Então são livros do Plano Nacional do Livro Didático que poderiam ir para outras cidades, que acabam vindo para Mongaguá, na desculpa de ser um reforço à apostila. Apostila essa que o professor em sala de aula, grande parte não está conseguindo entregar à criança e aos pais uma apostila completa por bimestre, que vai página em branco. Ainda dizem que vem livros do PNLD, do governo federal, para poder reforçar a apostila. Estão de brincadeira com a educação de nossas crianças. Por último, senhor presidente, eu queria dizer que nós fizemos um requerimento, já é público notório, fizemos várias reclamações referente à empresa de ônibus de Mongaguá, Aviação Beira-Mar. Fizemos um requerimento solicitando uma audiência com os diretores da Aviação Beira-Mar, com os vereadores, porque nós estamos recebendo várias reclamações em todos os sentidos, principalmente de excesso de velocidade, de falta de respeito com os idosos e portadores de deficiência,
demora no atendimento do serviço, pessoas esperando no ponto de ônibus mais de 40, 50 minutos. Fizemos um requerimento no começo desse ano, não recebemos resposta da Aviação Beira-Mar. Fizemos o requerimento no mês passado, retrasado, até agora também não veio resposta. Só nos resta denunciá-los no Ministério Público. Talvez esta linguagem eles entendam. Porque nós reclamamos dos Correios que não responde a esta casa, nós reclamamos da Sabesp, da Electro, nós reclamamos do DR, mas a Aviação Beira-Mar está aqui dentro de Mongaguá prestando um serviço que não está sendo aprovado pela população, e um vereador aprova um requerimento. Então, na verdade, quando o vereador aprova o requerimento, são todos os vereadores que estão fazendo parte daquele requerimento, é um poder legislativo que está convocando, solicitando uma reunião com a diretoria da aviação, e eles nem ofício de resposta eles mandam. Então eu quero avisar que eu vou mais tempo em reiterar requerimentos aqui dentro. É gastar papel e saliva e microfone. Vou entrar no Ministério Público, vou anexar alguns relatos de munícipes que entregaram em nossas mãos, de arrepiar os cabelos, e pedir providências. Vamos ver a linguagem justiça e das intimações, eles vão entender, e quero ver se eles vão deixar de responder a uma intimação do judiciário. Boa noite, muito obrigado. Requerimento número 95 de 2016, autoria vereador Rafael Luiz Redó Garcia. Senhor presidente, nobres vereadores, requerimento 95/2016 reitera nosso pedido de informações e da possibilidade de instalação de agência bancária no bairro de Agenor de Campos. Requer a mesa, constando-se no plenário, seja oficiada a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, com cópia também ao senhor prefeito municipal, da possibilidade de instalação de agência bancária no bairro de Agenor de Campos. Justificativa. Requeremos e reiteramos, conforme pedido realizado já em 2014, para a instalação de uma agência bancária no principal bairro do município e também o mais populoso. Com cerca de 20 mil habitantes e uma população flutuante, cerca de 100 mil nos períodos de temporada, é que atende uma demanda de uma agência bancária já no bairro de Agenor. A população e os comerciantes da região requisitam, através de um abaixo-assinado, para que seja encaminhado a um governo municipal e também ao regulador de órgãos de bancos do Brasil, pois se trata de um trabalho em conjunto, inclusive com sociedades privadas. Entretanto, o maior motivo dessa participação do Executivo Municipal é garantir a segurança pública e das estruturas urbanas para uma instalação de uma agência bancária. Sala, vereador Leopoldo Gracioso, 18 de maio de 2016, Rafael Luiz Redó Garcia, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra toda a propositura. Esse requerimento, senhor presidente, está só com a data 18 de maio, mas que a gente ia ler na semana passada, mas estou reiterando mesmo, porque em 2014 e outros anos também fizemos esse trabalho, da possibilidade de uma agência bancária no bairro de Agenor de Campos. Quando a gente fala Agenor de Campos, não é só Agenor de Campos em Campos, é também Plataforma, também Jussara, também Jardim Leonor, o próprio Agenor, Regina Maria, Bariquí, a zona rural, Flórida, Loti, enfim, todo um complexo que se duvidar não, que certamente já tem muito mais a população moradora, residente, neste complexo de Agenor de Campos, do que no centro, por exemplo. E aí nós estamos cobrando porque o centro, ele tem só de uma agência, só de uma sociedade, duas agências, uma em frente à outra. E aí nós fizemos esse requerimento, também voltado às agências de Mongaguá, a qual em 2014, apenas o Itaú, Santander e o Banco do Brasil nos respondeu. Teve também a resposta da Prefeitura, a FEBRABAN não se manifestou, e, de acordo com a resposta que eu passo a ler aos senhores, eu acho que seria interessante a gente reafirmar, a gente cobrar mais uma vez da possibilidade de uma agência bancária no bairro de Agenor de Campos.
Senhor presidente, lendo aqui o requerimento, ficou naquela data, aliás, fazendo 2 anos praticamente, 5 de maio de 2014, todos os vereadores assinaram. Caso queiram também, fique aberto para que os vereadores reforcem essa possibilidade da gente estar cobrando. E eu vou me apegar a uma resposta, pois o Banco Itaú, por exemplo, ele disse que em 2014 eles já estavam com a programação fechada para aquele ano da criação de novas agências bancárias no país. E que aí eles não tinham a possibilidade no ano de 2014, porém que eles iriam monitorar a região, monitorar Mongaguá, para que, havendo uma infraestrutura, um desenvolvimento, eles pudessem, diz assim, no entanto, nossa área técnica de planejamento manterá a região sobre acompanhamento para futuras instalações. Certo, da compreensão, tudo mais, atenciosamente, Banco Itaú. Já o Banco do Brasil disponibilizou de imediato da possibilidade de um terminal de atendimento do Banco do Brasil lá no bairro de Agenor de Campos. Como nós não estamos aqui procurando apenas um terminal 24 horas, a gente quer uma agência bancária, mas o que vier é lucro, é óbvio, nós estamos reforçando esse requerimento para que, passados esses 2 anos, os bancos ou as agências possam avaliar, reprojetar ou planejar da possibilidade de novas instalações na cidade de Mongaguá, principalmente no bairro de Agenor de Campos. Para constar, este foi do Banco do Brasil, e também o Santander Banespa, que cita que já teve a agência bancária no bairro, e por falta de infraestrutura urbana, segurança e tudo mais, foi obrigado o fechamento dessa agência, desse terminal de atendimento no bairro de Agenor de Campos. Isso é triste, porque a gente verifica até mercados, empreendimentos, depósitos crescendo na região, e quando precisa de uma agência bancária, comerciantes normais também e tudo mais, quando precisa de uma agência bancária, tem que se deslocar mais de 10 quilômetros aí para achar uma agência, quando isso não procuram até a cidade vizinha. Então, mostra uma falta de planejamento, uma incapacidade nossa de organização, que nós temos que cobrar dos governantes, nós temos que ser cobrados para que motive essa infraestrutura necessária, que motive a segurança necessária, que faça vir, com o fechamento de um terminal como o do Santander, que faça vir, então, a agência bancária, que é de suma importância para todos da população, suma importância da cidade de Mongaguá e principalmente o bairro de Agenor de Campos. Então fica reiterado este requerimento, senhor presidente, para que a gente possa cobrar, verificar qual ponto evoluiu, qual ponto desenvolveu um pouco mais Mongaguá, e a fim de trazer essas agências para a cidade. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador Badu. Vereador Rafael Redó, também venho tribuna, até mesmo como vereador, subscrever o vosso requerimento, para que, eu acho que essa casa, na verdade, tem esse compromisso para poder concretizar, né, esse pedido. Na verdade, nós tivemos há poucos dias uma reunião lá no bairro de Agenor, e as pessoas nos questionando por que não tem uma agência bancária ali no Agenor de Campos. Quando a gente vê os comércios ali se ampliando, os mercados crescendo e a população, você vê que fecha a agência ou o posto, né, do Santander e vem aqui para o centro. E tudo está direcionado ao centro e nada lá no Agenor de Campos. Então eu vejo que, como Vossa Excelência mesmo vem dizendo, não só o Agenor, mas também o Florida Mirim, o Balneário Plataforma, que seja atendido ali, o Jussara, até mesmo o Itaoca, de vir desafogar o centro, de vir para o centro e para
ou a agência bancária. Até mesmo porque acaba até indo no mercado. Quem gosta de montar os comércios, eu aprendi até com um empresário, que eles procuram em torno das agências bancárias. Porque a pessoa vai fazer uma transação financeira, ele acaba pegando o dinheiro, saindo e fazendo uma compra na loja de sapato, na loja de mercado, enfim. Então, você vê que o Agenor de Campos se desenvolveu e as agências saíram de lá. Aliás, tinha Banco do Brasil, tinha Santander, hoje não tem nenhuma. E tem umas operações que é feito no próprio caixa dos mercados. Então, eu vejo a importância, até mesmo para que se desenvolva o bairro e dê mais uma sustentação. A questão de segurança, eu também acho. De repente, é um poder público com uma parceria da Polícia... 2 minutos. Só para encerrar, senhor presidente. Para dar uma segurança a mais para essas agências bancárias, uma parceria da Prefeitura com a Polícia Militar, enfim, para que se faça um posto policial no devido bairro. Só isso, senhor presidente. Requerimento continua a discussão. Com a palavra, vereador Cafema. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Rafael, nós também fizemos um requerimento pedindo para a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que oficializasse os bancos. E nós recebemos uma resposta também aqui do Banco do Brasil. Esse requerimento nosso foi esse ano ainda, foi no mês 2. Aí eles reportando ao seu ofício da Câmara Municipal do Balneário de Mongaguá, solicitando a instalação de um posto de atendimento bancário naquele município, bairro Agenor de Campos, cumpre nos informar que estudos da área de influência demonstram a inviabilidade de atender o pleito. Então, parece que é uma grande má vontade dos bancos também em relação à nossa cidade, sabe? Porque a quantidade de moradores que tem lá no bairro de Agenor de Campos não se compara com nenhum bairro aqui da nossa cidade. É muito grande a quantidade de moradores que tem lá e os bancos fazem de conta que não tem viabilidade nenhuma, fazem de conta que não existe um local lá para atender os moradores da nossa cidade. Infelizmente, é o que acontece aqui, novamente, com a nossa cidade. Todo ano, as nossas brigas são para banco, em Agenor de Campos, e com o DR para a passarela por cima da pista lá, que é a passagem de nível. Então, eles têm que olhar com mais carinho para a nossa cidade e para os moradores do nosso município. Também gostaria de subscrever o seu requerimento, vereador. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Novo vereador Cafema, vereador Badu. Com certeza a fala e o apoio e subscrever por vocês vai nos dar mais força para estar cobrando essas agências da FEBRABAN e também do município, o governo municipal, que ele faça a parte dele. Porque, veja só, em resposta aqui do Banco do Brasil, ele também diz o seguinte: entretanto, para a criação e a instalação de uma agência ou rede de atendimento, o Banco do Brasil promove sistematicamente análises e estudos da viabilidade econômico-financeira que consideram também um potencial da localidade, a sustentabilidade dos negócios, o desenvolvimento regional, dentre outros critérios, no intuito de averiguar as prioridades, tal instalação e novas unidades. Enfim, tudo isso daqui tem que ser algo bem articulado pelo Executivo às agências bancárias. Não adianta só nós termos a boa intenção. Aliás, todo o trabalho, toda a arrecadação aqui de assinaturas, de montar um abaixo-assinado, de conversar com os comerciantes, senhor presidente, eu gostaria que a gente desse crédito e reconhecesse essa casa ao trabalho do Paulinho da Farmácia, que é um comerciante da cidade, do Nossa Senhora de Fátima, que está aqui presente na sessão de hoje, e que ele fez esse trabalho lá em 2014, já projetando, pensando na agência bancária no Agenor de Campos. Então colheu diversas assinaturas,
representou ela, protocolou elas aqui na Câmara Municipal e logo em sequência a gente já estava entrando com este requerimento. Então, parabéns, todo esse crédito ao Paulinho pela liderança, por comerciante da área, por saber que precisa da necessidade de ter uma agência bancária no Agenor de Campos. Obrigado aos vereadores que aprovaram. Esperamos que as respostas sejam um pouco diferentes do que as respostas do vereador Cafema, que enviadas ao vereador Cafema. E sabemos de uma crise financeira, uma crise institucional, uma crise nacional. Mas quem quer vai dialogar, quem quer vai abrir espaço, vai desenvolver a tua área, vai fazer a política favorável para trazer a agência para o Agenor de Campos. E não vai ficar se debruçando em cima de justificativas, não vai ficar inventando desculpas para ver se sai ou não sai uma agência bancária. Porque eu tenho certeza que quando ela sair, ela vai sair num futuro em breve, muita gente vai estar querendo lá, estar do lado, cortando a faixa de inauguração, tirando proveito, batendo foto. Mas na hora de articular, dialogar, conversar, pouco fez ou pouco faz. Então isso é um trabalho sim de executivo, um trabalho de representação, temos que cobrar, porque vem desenvolvimento com a agência, vem uma série de contribuições, melhorias, e é assim que a gente quer que a Agenor de Campos, assim como os demais bairros, se desenvolvam na nossa cidade. Muito obrigado pela aprovação de todos os vereadores. Boa noite a todos. Não havendo mais matéria para o expediente, solicito ao vereador que faça uso da tribuna, conforme inscrição no livro, 10 minutos, vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público ainda presente na nossa sessão. Senhor presidente, eu venho reafirmar as nossas indicações desta noite, mas eu quero usar dessa minha fala especialmente para agradecer ao nosso vice-governador, secretário de Estado de Desenvolvimento e Tecnologia, mas também ao doutor Marco Antônio, que é o coordenador do programa Via Rápida Emprego, e, é claro, ao deputado Caio França, deputado estadual Caio França, que de alguma forma intermediou os assuntos que nós tratamos para trazer para a nossa cidade mais 3 carretas do Via Rápida Emprego. Só para esclarecer, nesse momento existe na cidade uma carreta da Via Rápida Emprego, que é um programa de qualificação de mão de obra. Ou seja, em apenas um mês, hoje, o mongaguaense pode sair qualificado em mecânica de autos, que é a carreta que está estacionada agora, nesse momento, na Praça do Samba. Mas, no dia 19, na quinta-feira, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Dr. Marco Antônio, uma pessoa que eu já conhecia de ouvir falar, já acompanhava seus trabalhos, porque ele é professor de Direito Eleitoral, um palestrante de grande renome, mas o conheci agora como coordenador do programa Via Rápida Emprego. E, por favor, vereador. E o que eu percebi foi uma pessoa muito dedicada em fazer desenvolver a economia do Estado de São Paulo. E o que eu percebi, além disso, é que ele está muito preocupado com a nossa região. Até mesmo porque o Dr. Marco Antônio é um morador da cidade de Praia Grande. E não poupou esforços para encaminhar, através do nosso pedido, mais 3 carretas do Via Rápida Emprego para a nossa cidade. Quer dizer que a partir de junho, próximo mês, nós teremos mais 3 carretas, uma delas com o curso de panificação, a segunda com o curso de estética e beleza, e serão 3 cursos diferentes nessa carreta. Um de cabeleireiro, de maquiagem e outro de manicure. E a terceira e última carreta, essa também muito interessante, é a carreta de açougue, ou seja, de açougueiro, para a profissão de açougueiro. Em um mês, o cidadão sai qualificado com diploma reconhecido e assinado pela Escola Técnica Estadual. O que eu quero com isso, nobres vereadores,
mas em especial a população presente, aqueles que nos assistem. Segundo o Dr. Marco Antônio, a cidade de Mongaguá foi uma das cidades que menos teve adesão ao curso. Ou seja, teve o menor número de inscrições. Com isso, para que essas carretas possam continuar na nossa cidade, ou vir outras, é interessante que a população se preocupe, faça a sua inscrição. Ainda ontem, às 19 horas, eu publiquei na minha rede social como é fácil fazer a inscrição do Via Rápida Emprego. No domingo, nós estivemos no bairro Flórida Mirim, fazendo aquela ação conhecida como Saúde no Bairro. E mesmo com aquela chuva, atendemos boa parte da população e fizemos inscrição de muitas pessoas para esses cursos. O que eu quero dizer com isso, nobres vereadores, é que nós devemos incentivar a nossa população a se qualificar. Porque se a situação econômica e financeira do nosso município, do país de modo em geral, não está boa, para quem tem qualificação, imagina para quem não tem. Então, o que nós devemos fazer é incentivar cada vez mais projetos como esse. Por que eu falo isso? Porque nós tivemos durante muito tempo carros de som rodando a nossa cidade, cobrando IPTU dos nossos moradores. Mas não tivemos esse mesmo carro de som informando sobre as inscrições abertas do Via Rápida Emprego. Também não tivemos carro de som informando que amanhã às 9h30 da manhã tem uma audiência pública na prefeitura para discutir a lei de diretrizes orçamentárias. Assim como foi a audiência pública realizada na semana passada, nesta casa. Então, o que nós vemos? Nós vemos um poder público que não se preocupa em informar o que é importante, realmente importante para a sua população. Participar de uma audiência pública é ajudar a definir os rumos da sua cidade. Fazer um governo participativo, ouvir a população, tomar decisões no diálogo, através do diálogo. E nós não temos isso hoje em nossa cidade, e para falar a verdade, nós dificilmente ouvimos isso na história de Mongaguá. Mas eu tenho certeza que isso deve mudar nos próximos anos. Por quê? Porque aquele governante que não se atualiza, ele não merece estar no cargo que ocupa. Eu digo isso porque nós não podemos mais tomar decisão no gabinete ou no terceiro andar de portas fechadas, sem que a população tome ciência. Onde já se viu fazer uma audiência pública na antessala do prefeito. Audiência pública essa que eu participei o ano passado, e quando o prefeito terminou de falar, quando os técnicos terminaram de dar os números, eu pedi a palavra, e o nosso prefeito encerrou a audiência pública. Ele não teve coragem sequer de permanecer na sala, quando indagado por mim. E eu mais uma vez perguntei: prefeito, eu tenho perguntas a fazer. Ele insistiu: a audiência está encerrada. E alguns que estão aqui estavam lá naquele dia. E pela terceira vez informou mais uma vez: a audiência está encerrada. Das duas, uma: ou é falta de coragem para debater, ou é falta de argumento para ficar na frente da gente. Mais uma vez, a prefeitura promove uma audiência pública, quase que de portas fechadas, não informa a população, porque não quer que a população participe. Porque senão a população vai perceber que tem recurso financeiro para ser utilizado na saúde pública, por exemplo, e não usa. Que mantém fechado um equipamento público de saúde, porque assim é mais fácil para não ter gasto. É mais fácil colocar combustível numa ambulância e levar uma mulher grávida para Praia Grande ou Itaém, do que colocar recurso financeiro na saúde pública e fazer com as nossas mulheres, que as nossas grávidas deem a luz em sua cidade. Esse é o governo incompetente que hoje governa a nossa cidade. O senhor se mantenha calado. Mais uma vez, o senhor se mantenha calado. Por favor, o senhor não pode se pronunciar, por favor. Por favor, o senhor não pode se pronunciar. Mais uma vez, o que eu tenho a dizer é que a nossa bela cidade, que é uma cidade linda, que é uma cidade maravilhosa, ela está mais uma vez descuidada. Descuidada na área de saúde, e a maior prova disso daí é a falta de médicos dos pronto-socorros, falta de material para o nosso
pessoal técnico trabalhar na área de saúde, a UPA fechada, a maternidade fechada. Em 3 anos e meio, terminando o 4º ano de governo, o que essa prefeitura, o que esse governo tem para apresentar na saúde? O que tem para apresentar na educação? O que tem para apresentar nos esportes? O que foi feito pela segurança pública? O que foi feito pela guarda municipal da nossa cidade? O que foi feito? Porque nas cidades vizinhas, por exemplo, Itaém, instalou câmeras de segurança, em Mongaguá, o que fez? O que nós tivemos na segurança pública, no governo desse governo, foi guarda municipal sendo arrastado na plataforma de pesca, e todos sabem disso. Então, uma falta de respeito com a população, uma falta de respeito com o servidor público, uma falta de respeito com o cidadão mongaguaense. Isso tem que e deve mudar. Falei de algumas áreas. Falar um pouquinho do comércio, abandonado, sem nenhum incentivo. Um governo que abre as portas para o comerciante estrangeiro, imigrante, que na época que você pensa que o comerciante vai ganhar dinheiro na sua cidade, ele abre para fazer a feira da madrugada. Todos lembram disso? Ou então abra do samba para que os comerciantes de fora possam tirar os recursos da nossa cidade. Então é esse governo que eu chamo mais uma vez a atenção da população, que se esconde atrás de um gabinete, que não tem coragem de enfrentar a população e mostrar, essa é a audiência pública que nós estamos fazendo, que faz uma audiência pública de saúde, onde traz 5, 6 volumes de números, e depois fala que está encerrada após a leitura de algumas folhas. Esse foi o desabafo de um vereador, mas que antes de ser vereador, é um cidadão mongaguaense. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Não havendo mais matéria para o expediente, suspenda a presente sessão pelo tempo regimental. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas. Projeto de lei número 034 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto na Lei Orçamentária Anual número 2754 de 26 Isso, é uma porrada lá fora, será? Um crédito. Projeto de lei 034/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei número 035 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA número 2754 de 26 de novembro de 2015, na importância de R$255 mil. Senhor Presidente, projeto de lei número 035 de 2016 também tem o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei 035/2016 está em discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Redó. Presidente, só por respeitar a população que está nos assistindo e está presente na sessão, vamos
dar uma leitura rápida aqui. O primeiro projeto de lei é um crédito adicional na importância de R$255 mil, no orçamento deste ano de 2016, execução de serviços de manutenção no setor de trânsito, Fundo Municipal de Direito de Criança e Adolescente e na parte de educação, com compra de material e consumo da merenda escolar. Então, um total aí de R$225 mil, saindo das áreas da Guarda Municipal de Trânsito, Administração Geral do Patrimônio e Fundo Municipal da Criança e Adolescente, na Guarda também Municipal de Trânsito, em outro objeto, Fundo Municipal de Direito de Criança, na relação de material de consumo, e na educação, R$230 mil, que é o montante, na merenda escolar. Já esse segundo, senhor presidente, não, este foi o que a gente está votando agora, apreciando agora. No anterior, para a gente não ser redundante, foi na parte de FEI, do Fundo Estadual do Recursos Hídricos, do órgão do Governo do Estado, a importância de R$327.868,85, destinados a atender despesas com a manutenção da rede de drenagem, consonantes com a que dispõe o plano de macrodrenagem do município, atendendo a priorização e indicação de liberações do Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, esse é um recurso oriundo do Estado. Já foi aprovado e agora a gente aprecia o 35/2016 de R$225. Projeto de Lei 035/2016 está em discussão. Com a palavra, vereador Badu. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, agora tendo o vereador Rafael acabou de falar, o vereador, gostaria até, já foi até aprovado, o vereador ouvindo da situação, na questão da FEIDO, foi até falado hoje aqui nessa casa sobre a questão da enchente. Isso aí, essa verba, ela é uma conclusão, porque no processo de exposição de motivo não relata aonde vai ser, se ela é aquela ligação entre a São Paulo e a rodovia, até mesmo para poder informar melhor. A gente está aprovando uma suplementação. Projeto de Lei 035/2016, continua a discussão. Com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que ainda estão presentes, só para deixar claro, o vereador Badu fez o questionamento, a dúvida, realmente é um investimento importante e esses planos da FEIDO, são projetos que são apresentados a longo prazo. Isso vem de muito tempo atrás, primeiro com as construções dos canais, que todos foram feitos nas administrações do professor Arthur. Após isso, os alargamentos, como já aconteceu nessa administração 4, 5. E em relação a esse projeto que nós estamos aqui aprovando, é mais uma etapa desse plano de macrodrenagem que foi aprovado pela FEIDO em relação ao canal 8, que dá sustentação ao canal 7 em Angelino de Campos, e ele sabe.
que sabemos da dificuldade da cidade, que ela é realmente cortada pela rodovia e os bairros lá do morro acabam fazendo uma represa, e o DR ainda não apresentou a eficácia nessa obra. Então é algo que tenho certeza que todos os vereadores, a administração municipal e a família de Mongaguá espera muito. E em relação ao projeto que está sendo votado agora, realmente são, abrindo crédito suplementar, a gente sabe que o orçamento é dinâmico, a necessidade de fazer essas adequações no orçamento em relação às necessidades do momento, e são todos investimentos muito importantes para dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento da cidade de Mongaguá. Boa noite a todos. Projeto de Lei 035/2016 continua em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Fazer o convite à população de Mongaguá, segunda festa junina do Itaoca, início dia 27/6/2016. Essa festa vai até o dia 4/7, todas as sextas, sábado e domingo, a partir das 19 horas. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço o funcionário da casa e até a próxima sessão, se Deus quiser.